poucas palavras, queria parabenizar os nossos candidatos de aceitarem esse desafio que é representar os trabalhadores honestos, né? A gente tem acompanhado aí o trabalho do nosso parceiro e amigo Zé Carlos, sabemos que tem pela frente os percalços que estão para vir, as imposições que as empresas estão querendo colocar aí, tirando direitos, tirando vantagens do trabalhador. E é muito salutar a gente ver que tem pessoas ainda dispostas a brigar por aquilo que é de direito, né? Então, sendo bem breve nas minhas palavras, quero saudá-los e parabenizá-los pela coragem, pela determinação de assumir uma responsabilidade que é de muito são os cargos assim, muito importantes, que tem que ser levado muito a sério, com muita e que nós sabemos que vocês têm. Então, parabenizá-los, boa sorte e até a vitória, senhor. Obrigado. Passo a palavra agora ao senhor Fernando Miranda. Meu nome é Fernando Miranda, eu sou aposentado da Eletropaulo, da EMA. Eu trabalhei 26 anos na empresa, entrei em 84, saí em 2010 e depois continuei mais 8 anos e meio como autopatrocinado, até fechar os 35 anos, quando eu me aposentei em 2020. Então, é uma alegria vir aqui atender esse convite dos índios para falar um pouco, rever algumas pessoas, né? Sério, ali, não via mais de 30 anos, trabalhamos juntos, eu lá no Centro de Operação de São Paulo, e aqui em Santos, Moacir e tantos outros aqui que a gente conhece. Bom, vamos falar um pouco dessa questão da fundação, né, da eleição. Eu gosto de começar a falar para a gente entender a importância que tem essa eleição. Com certeza vai ser a eleição mais importante da história da fundação, né? Eu lembro quando eu saí da Eletropaulo, eu achei um monte de olerites da empresa e olerites fechados e aqueles demonstrativos da fundação, então, tudo fechado lá, que demonstrava assim, a confiança que a gente tinha, tanto na empresa quanto na fundação, né? Sabíamos que aquilo ali ia ser tratado do melhor jeito possível. Assim que eu aposentei em 2020, fevereiro, um mês depois, um colega falou para mim: olha, tem um negócio ali chamado migração, você sabe o que é isso? Eu falei: não, o que é isso? Bom, quando nós soubemos o que era, a gente descobriu que algo muito grave estava acontecendo com a fundação. Por quê? A migração não é uma coisa possível, em momento nenhum ela foi possível. Por exemplo, todos nós, na nossa vida, em algum momento a gente precisou de dinheiro para pagar uma dívida, para comprar um carro, para comprar uma casa. E se você fosse a fundação dizer: olha, eu queria tirar um pouco do meu dinheiro aí, você recebia um sonoro, não, você não pode. Mas por que não pode? Porque esse plano que nós temos, ele tem uma característica que ele é o quê? Você precisa ficar lá, fazer a sua reserva, essa reserva é de todo mundo, ele é um plano mutualista. Você vai receber até morrer, depois seu dependente direto recebe também, e se você morrer, o dinheiro fica ali para os próximos que virão, e essa foi sempre a regra. Essa empresa aqui, a AES, em 2015 já tinha tentado fazer um plano de migração obrigatório, que a Previc proibiu, falou: não, isso não pode fazer, que era uma retirada de patrocínio disfarçado. Mas a Enel fez o que foi pior para a gente, contou com o apoio dessa diretoria executiva da Invest, comandada pelo Walter Mendes. Quem é o Walter Mendes? Walter Mendes é um homem que trabalhou, segundo uma entrevista que ele mesmo deu aí,
trabalhou muitos anos numa empresa de investimento, depois foi diretor do Itaú, se aposentou. Depois de aposentado, o Pedro Parente convidou ele para ser o presidente da Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras. A situação lá foi tão crítica que eu, conversando com os companheiros nossos da Petrobras, que são aposentados, eles falaram: olha, pra você ter uma ideia, nós tivemos que invadir até um prédio um dia aí para conversar com esse cara. Ele é um cara muito difícil, nós tivemos o primeiro contato com ele, convimos que não tinha não ia ter muita conversa. Nós fizemos uma carta, na época, em 2020, com 71 questões para ele responder. Falou: já que você não avisou a gente da migração, nós queremos saber por isso. E qual era a preocupação nossa? Mesmo que a gente tinha decidido não migrar, a preocupação era qual é o efeito da migração para quem não migra. Porque até isso acontece. Você retirar 21% do patrimônio, isso causa, no longo prazo, até déficit que depois nós vamos ter que pagar. Pode causar déficit. Bom, a resposta dele para a carta foi: vocês são levianos, inconsequentes, não vai acontecer problema nenhum. Né? Ou seja, o tempo inteiro esteve do lado da patrocinadora. Muito bem. Qual foi a nossa surpresa também, gente? Que duas das mais importantes entidades que atuam em São Paulo, uma tem âmbito estadual, que é a Associação dos Aposentados da Fundação, e o Sindicato de São Paulo, apoiaram essa migração. E aí a gente ficou sozinho lá, porque as duas maiores entidades estavam ali, que atuavam em São Paulo, a favor disso. Aí a gente fez um grupo lá, conversamos com a Previ e tal, e percebemos que não ia ter jeito, que a migração ia continuar como foi de fato. 21% do patrimônio foi tirado. Aí os colegas das outras empresas perceberam que isso ia acontecer com as outras também. Nós falávamos com o pessoal da CPFL, que a gente conhecia, da CESP, da CETEP, e dizia: isso vai acontecer com vocês. E, de fato, como aconteceu. Aí, entidades como o Síntios, o Sinergia, o Instituto Ordecon, o Sindicato de Engenharia de São Paulo e uma série de outros sindicatos no interior se juntaram e falaram: nós temos que lutar contra essa questão. Aí nós contamos o que aconteceu com o processo de migração, e aí se decidiu, inclusive, contratar um escritório de advocacia, né? Essas entidades decidiram, a direção das entidades, para defender os nossos direitos. Foi uma luta muito dura, a gente foi várias vezes em Brasília conversar. A gente, no final de 2021, entrou com a primeira ação na Justiça. Hoje são 3. A Associação dos Aposentados da Fundação tem uma ação também, o Sindicato de São Paulo tem. Então são 5 ações coletivas contra a retirada do patrocínio da Eletrobras. Eles tinham dito que se chegar a 50% da migração a gente não tira. Como chegou em 21, agosto de 2021, eles foram lá e pediram a retirada de patrocínio. Bom, adiantou a nossa luta toda? Sim. A primeira previsão que a Fundação fez para a retirada do patrocínio da Enel era que ia tirar em 21 de junho, em 30 de junho de 2022. Fez um ano aqui e não conseguiram assinar ainda. Por que não conseguiram assinar? Porque aposentados, trabalhadores se uniram junto com as suas entidades, com as entidades que são sérias na defesa dos interesses dos trabalhadores, dos aposentados, e conseguiram adiar esse processo. Toda a dificuldade que a gente pôde criar, nós criamos. Foram 3 ações judiciais,
6 denúncias feitas na Previc pela equipe do blog do Assistido. O que é o blog? É um grupo de 6 pessoas, mais 2 que nos orientam lá. Alguns vocês devem conhecer, o Diogo Moraes, o Aurélio Pavão, e que entraram com as denúncias na Previc, né? Formalizamos as denúncias, e a nossa advogada entrou com mais 2 representações. Estranhamente, a Previc ela considerou improcedentes todas, né? E nós falamos com esse ministro Carlos Júnior agora, falou: olha, nada do que a gente falou, a Previc disse que nós tínhamos razão. Nenhuma das coisas. Aí ele ficou meio preocupado. Ele falou, virou para o cara da Previc e falou: mas que história é essa? Por que tudo que eles falaram está errado? Né? Aí eu falei: ministro, a gente já está acostumado com isso, sabe? A gente sabe que tem que ir para a justiça mesmo, só que eu queria avisar os senhores que o dia que isso daí for assinado, as ações coletivas, hoje que são 3 que nós tocamos, vão virar 11.000 ações individuais contra quem assinar o patrocínio. Certo? E aí essa pessoa vai ter que responder por isso, porque nós já avisamos das irregularidades, nós avisamos que dentro da Viveste se cometeu irregularidades. A Constituição garante o direito adquirido de quem já estava aposentado, né? A lei LC 109, que é a lei que regula os planos de previdência complementar de entidades fechadas como a Viveste, diz que tem que seguir, tem que observar os direitos já adquiridos. Qual é o adquirido? Aquele que já requeriu seu benefício, e o direito acumulado, aquele que, apesar de ainda não estar aposentado, já pagou 25, 30 anos. Tem que considerar isso. E, estranhamente, até agora ninguém fez. E aí a gente pediu ao ministro o seguinte: dissemos a ele: olha, se isso não for revertido, o caso da M, vai ser usado para tirar o patrocínio de todas as empresas da Eletrobras, do Santander, que também já pediu, e de todas as grandes empresas do Brasil. Né? Vai ser destruído o sistema de previdência complementar por benefício definido e vai ficar isso aí que criaram, que é esses planos de CD de contribuição definida, que a patrocinadora não tem responsabilidade absolutamente nenhuma mais. Né? Eu vejo quem defende isso, fala: não vai ter déficit. Não vai ter déficit. Mas também a hora que o dinheiro acabar, acabou, como foi o que aconteceu, infelizmente, com quem optou pela migração, e hoje muita gente arrependida em vários locais aí da Eletropaulo, né, da CESP, da CPFL, da CPFL Piratininga. Então esse é um problema sério. Bom, agora já que contamos isso, vamos lá para as eleições. Primeira coisa importante, nós precisamos de vocês, porque as associações, nós temos 4 chapas para Conselho Deliberativo. Chapa 1, Valdivino e o Vicente Andreu. Valdivino, que foi da Eletropaulo e se aposentou pela CETEP. Vicente Andreu, da CPFL. Chapa 2, eu, Fernando Miranda, da Eletropaulo, e o Gentili Freitas, você conhece, do Sinergia, da CESP. Tem 2 chapas do outro lado, uma é o Bordella, diretor da FC, um aposentado da Enel, que é do Comitê Gestor da Eletropaulo, e a outra chapa do Adalto também, que é aposentado da Eletropaulo. Então, vamos entender primeiro o que é o Conselho Deliberativo e por que nós precisamos que vocês compreendam para conversar com os colegas, tá? O que nós temos passado em todos os lugares que a gente está falando e nas lives é o seguinte: nós precisamos que vocês até segunda-feira falem com pelo menos 10 pessoas que vocês conheçam, que são aposentados e que não estão hoje aqui, que não participam dos grupos na rede social,
que não vem às lives, porque tem muita gente assim. Porque é um assunto tão pesado que tem pessoas que falam, não quero nem saber isso. Né? A hora que aconteceu, aconteceu. Mas não, nós temos que chamar eles para votar. Por quê? É muito mais difícil a gente ficar aqui lutando, é bom, como o Jair falou, vamos lutar e tudo, mas é melhor que nós tenhamos nossos representantes lá no conselho, porque aí nem sai a decisão lá. E como funciona o conselho deliberativo? 18 pessoas estão nesse conselho, 18, 9 indicados pela patrocinadora, tá? Então as patrocinadoras lá, CPFE, CPFL Piratininga, CPFL, Eletropaulo, CETEP, Electro, 9 indicados. Os outros 9 eleitos pelos funcionários ativos ou pelos aposentados. Os outros 9. Vamos tratar desses 9 aqui. Desses 9, 7 são eleitos pelos ativos. Então, os colegas nossos que estão nas empresas, ainda trabalhando aqui, não requereram o benefício da fundação, no dia 4 e 5 eles vão votar para 7 vagas. São divididos em 7 grupos de empresas. Tem lá o CETE, tem lá o plano CPFL Piratininga, CPFL, tem o plano Enel AES. Então são 7 e os colegas de cada empresa votam nessa chapa. As nossas chapas para os ativos são todas as chapas número 1. Então se você conhece um ativo, diga para ele, nossos colegas da ativa estão lá concorrendo, a chapa é a número 1, tá? Para quem é ativo. As 2 vagas, então o ativo vota uma para o Conselho Deliberativo. Aí tem o Conselho Fiscal, que é uma outra área que fiscaliza tudo da fundação. O Conselho Deliberativo toma as decisões, né, quais são as decisões de plano, de investimento, plano de saúde, tudo. O Conselho Fiscal tem que olhar as contas da fundação, ver se está tudo certo, se as normas estão sendo observadas e tudo. Os ativos votam em um candidato da sua empresa, na chapa 1, e no Conselho Fiscal eles votam em 2 chapas. Então é diferente, tá? O ativo vota em 1 para o Conselho Deliberativo e em 2 para o Conselho Fiscal. Agora vamos falar dos aposentados. Nossa, eu acho que a maioria aqui é aposentado, né? Nós temos 2 vagas no Conselho Deliberativo. A diferença é que o ativo vota no candidato da empresa. O aposentado vota, todos os aposentados de todas as empresas votam para essas 2 vagas. Não tem vaga separada. Tá? Então, vocês no dia 3, no dia 4, no dia 5, vou lá, vai abrir uma cédula, eu vou escolher 2 para o Conselho Deliberativo. Quem são as chapas que nós estamos trabalhando? Chapa 1, Valdivino Vicente, chapa 2, Fernando e Gentil de Freitas. E para o Conselho Fiscal, os assistidos votam uma chapa para o Conselho Fiscal. A nossa chapa, a chapa 1 do Conselho Fiscal, é o Alberto Soares, da CPFL, e o Antônio Figueira, da SESC. Então é isso, tá? Quantos nós temos que eleger? Se a gente conseguir eleger os 9, ótimo. Estamos feitos. Por que está feito? Pelo seguinte, no Conselho Deliberativo, como é que é votado as coisas? Vamos fazer esse investimento, vamos autorizar a retirada de patrocínio, vamos fazer qualquer outra decisão. Está previsto no estatuto. Ou você é uma matéria, um assunto que você tem votação por maioria simples. O que é maioria simples? Coloca lá o assunto, os 18 votam. Tá? Podem todos votar junto? Pode ser que seja um assunto que tem todo mundo, as patrocinadoras e os representantes dos assistidos estão de acordo. Votou lá, 18-0, acabou, aprovou, vai para frente. Mas e quando não concorda? O que acontece? Dificilmente representante
né? Dificilmente nunca representante de patrocinadora vota a favor daquilo que a gente quer e as patrocinadoras não querem. Então, chega lá a votação 9. Desse lado aqui, se todos estiverem de acordo, votando junto, 9 também. Só que já aconteceu o caso de que representante de ativo e de aposentado votar com a patrocinadora. Tá? Aconteceu isso. E aí isso é um problema. Como é que a gente consegue barrar isso? Na votação por maioria simples é difícil, porque empata 9 a 9, o presidente do conselho desempata. Hoje o presidente do conselho, aliás não, né? Hoje não, há 17 anos é a mesma pessoa, o Sérgio Navas, que é hoje indicado pela Eletropaulo, e é o presidente. Bom, mas e as votações por voto qualificado, votação qualificada, que é 2/3? É aí que nós temos que prestar atenção. 2/3 de 18 são 12 pessoas. Então, toda vez que uma matéria que precisa votar em 2/3, o que acontece? Se 12 votarem, ela está aprovada. Como é que a gente barra uma votação que não nos interessa como ativos e aposentados? Como é que barra no conselho? Precisa ter 7 votos contrários. Então, uma votação por maioria qualificada, ou seja, que precisa ter 12 a 6, se for 11 a 7, ela está rejeitada. Então, qual é a nossa área? Eleger dos 9 no dia 4 e 5, nós elegemos no mínimo 7. Pô, mas eu sou aposentado, só tem 2 vagas. Então vamos garantir essas 2 vagas, certo? Por isso que eu quero que vocês falem com as pessoas. Não é chegar no dia da votação, vou votar numa só. Eu gosto do Valdivino, vou votar no Valdivino. Outra chapa eu não conheço ninguém. Não, gente. É chegar lá para o Conselho Deliberativo, quem assistir, votar chapa 1 e 2. Não vamos jogar o voto fora. E aí os assistidos? Vamos ajudar os assistidos. Vocês são CPFL Piratininga. Se tiver outra empresa aqui, descobre quem é o candidato da CPFL Piratininga, vai lá e fala com quem vocês conhecem dos ativos. Precisa votar nessa pessoa aqui, porque se a gente ganhar a vaga da CPFL Piratininga, nós já vamos ganhamos as 2 dos aposentados, mais CPFL e CPFL Piratininga, são 3, e a gente precisa de 7. Tá? Então a votação dos ativos é muito importante. E se a gente só tiver 6? Ferrou? Não é que ferrou. A gente vai lá, vai lutar, vai brigar, vai mostrar que está errado, porém, precisa ter 7 votos. Tá? E se a gente tem pessoas que foram eleitas pelo ativo e pelo assistido e não forem da nossa confiança, esse pessoal vota com a patrocinadora, como aconteceu no caso da migração da CESP e da CPFL. Eles foram lá e votaram com a patrocinadora. Apareceu anteontem uma carta, depois o Valdivino vai mostrar. O Valdivino vai mostrar uma carta da CPFL mandando para o presidente do Sindicato de São Paulo, para representantes no conselho, dizendo: vocês não façam isso, apoia a gente, não critica, uma coisa absurda, que eu achei que era até falsa e depois se comprovou que é verdadeira. Então nós temos que ter 7 representantes nesse conselho no mínimo, porque aí a gente vai, vou mudar o estatuto, que tentaram fazer a mudança do estatuto aí. Se nós tivermos 7 votos, não vai mudar o estatuto, a não ser que nós estejamos de acordo. Então a eleição do dia 4 e dia 5 é muito importante. Vocês precisam procurar até domingo, até segunda, pelo menos 10 pessoas para conversar com essa pessoa. Tem muita gente que não quer votar, acha que isso é bobagem. Não é bobagem, isso é o nosso futuro, tá certo? O que está acontecendo com o pessoal da Enel, com os meus colegas, pode e vai acontecer com todos se esse processo for aprovado.
Então a gente tem que ter gente da nossa confiança lá na eleição, eleitos lá na fundação. Se ganharmos os 9, ótimo, mas não é fácil ganhar 9, não é fácil ganhar nem os 7, não é fácil ganhar nem os 2 aposentados, tá certo? O Valdir, eu ouvi de todo lugar, mas você já ganharam. Não é assim. Ganhar é no dia da urna ter lá a maioria dos caras votando na gente. Então, gente, não ouçam isso daí é comum. O cara, o Fernando é do blog, já ganhou, todo mundo conhece ele. Não é assim. Tem que conversar com as pessoas, tem que dizer, conheço, foi lá, o sindicato falou, tem outro, tem história na categoria, esse tipo de coisa é importante, a pessoa começa a pensar. Vai ter dificuldade para a eleição? Vamos conversar agora sobre a eleição. Está criando uma confusão. Vai ser pela internet, o pessoal idoso não sabe votar, não tem acesso à internet, não tem celular, não tem... Gente, para tudo tem um jeito. Basicamente, o que vai acontecer? Eles vão mandar um link para nós no e-mail da gente. Aí você vai lá votar, certo? Entrou nesse link, vai aparecer uma tela com senha, com a sua identificação, CPF e senha. Qual é esse CPF e senha? A mesma que a gente usa quando entra no site da Vivest para olhar lá o nosso Olelite, tá? Quem não tem isso, até segunda-feira, procura providenciar. Onde que providencia? Se não tiver em casa, vai na casa do amigo. Até o sindicato pode ajudar. Olha, coloca uma senha aqui nova, pega ela, no dia, vai lá no link, vai colocar essa mesma senha, tá? Vai aparecer a cédula para você votar. Quem é ativo vai aparecer a cédula do ativo, quem é aposentado vai aparecer a cédula com os candidatos dos aposentados. Então é importante preparar isso até segunda-feira, para na terça, logo na primeira hora você vai lá, vota, acabou, resolvido o problema, certo? Então votação é isso. A Vivest já preparou lá um vídeo como que deve votar. A gente também vai preparar jornalzinho, vai passar para todo mundo, tá? Mas precisa tomar cuidado e ajudar as pessoas. Se tem colega nosso que não mexe no celular, não tem computador, chama o cara e fala, usa o meu aqui, aí você vota, ajuda o cara a votar direitinho, tá? Não dê a sua senha para ninguém. Alguém fala, dá a senha. Não. Me empresta o seu computador, o seu celular, eu voto. Não fica dando senha para ninguém, ou então para quem você não conhece, tá? Essa eleição é importante, é tão séria quanto a gente vota para presidente, para prefeito, para deputado. Tem que tomar muito cuidado com isso. A eleição, mas como é que vai ser? Vai votar eletrônico? Como é que garante que lá na hora de totalizar o voto vocês não vão ser roubados? Quando me perguntam isso, eu falo o seguinte: previdência complementar é um assunto da esfera federal. Federal, não é município, não é governo estadual que cuida, é o governo federal. Se alguém tentar fraudar essa eleição, vai dar Ministério Público, vai dar Polícia Federal nesse assunto. Então eu não acredito que ninguém vai ter a coragem de fraudar uma eleição dessa, tá certo? A Vivest tem responsabilidade, foi contratada uma empresa que faz esse tipo de votação, então eu tenho certeza que ninguém vai querer fraudar isso, porque é um crime federal se isso acontecer, é um negócio muito sério. Então eu espero que o algoritmo lá colete os dados e faça a totalização correta e vence quem tiver maior número de votos, sejamos nós ou os candidatos da outra chapa. Vamos falar um pouquinho como é que a gente formou a chapa. Demorou para formar, o pessoal lá em São Paulo reclamava com a gente direto, os caras já têm a chapa, vocês estão demorando. Quando falaram, Fernando, você poderia concorrer, eu falei, tudo bem. Tivemos uma reunião, Valdivino, todo o pessoal da chapa. Antes de dizer vai ser Fernando, vai ser Valdivino, vai ser Vicente, nós fizemos o seguinte: vamos definir os princípios aqui. 45% dos eleitores são da Eletropaulo, da Enel, tá
certo? 45%. Aí nós combinamos o seguinte: não é porque 45% das pessoas eleitores são da Enel, e nós vamos formar chapa só com o pessoal da Enel, da Eletropaulo. Os assistidos representam todas as empresas. Então, o que nós combinamos? As 4 vagas para o Conselho Deliberativo, titular, 2 titulares e 2 suplentes, serão de empresas diferentes. Tá certo? Quem ia ser? Não estava discutindo. Todo mundo topou? Todo mundo topou. Mesma coisa com o Conselho Fiscal. As 2 vagas de assistidos serão de 2 empresas diferentes. O que o outro lado fez? Lá tem 2 titulares, 2 suplentes. 3 são da Eletropaulo. Tremendo numa falta de respeito com o resto, né, das pessoas. 3, dos 4, 3 e uma da SESP. Tem uma chapa que é só Eletropaulo. Tá? Então a gente não fez isso. Isso demorou. Por que demorou? Porque tinha mais pessoas qualificadas para serem representantes do que o número de vagas. Teve muito companheiro nosso que nós gostaríamos que fosse candidato, mas não tinha mais número de vagas para colocar. Não tem problema, chamamos essas pessoas e conversamos com elas. Nós achamos que você tem condições e tal, mas vamos fazer desse jeito. Todo mundo concordou, tá? E está apoiando a chapa. Então essa chapa foi montada dessa forma, democrática e respeitando todas as empresas e todos os assistidos. Tá legal? É isso que a gente fez. Coisas que são muito importantes, gente. Vou falar de algumas propostas, depois vou passar para o Valdivino. Nós queremos que o mandato seja um mandato participativo. Eu não consigo entender como é que alguns dos representantes, especialmente os da Eletropaulo, eu sou da Eletropaulo, fazem um mandato sem conversar com quem elegeu eles. A gente não sabe. As atas de reunião dos conselhos fiscais, do Conselho Deliberativo, não são publicadas na sua íntegra. Pegam um extrato lá e põem o que eles querem que a gente saiba. O que é uma vergonha, porque nós temos que saber, ó, Moacir é representante, qual é o voto que o Moacir deu? Votou como? O que ele escreveu na ata? Porque o trabalho de um representante é muito pesado, o cara tem que analisar muito documento, tem que ter opinião, tem que dizer, ó, eu penso desse jeito, tá certo? Outra coisa, é participativo e tem que ser coletivo. Por quê? Eu não sou candidato só porque eu quero, eu sou candidato porque tem um monte de gente me apoiando, tem entidades me apoiando. Então eu venho aqui, falo com vocês, aí sou eleito. Nunca mais apareço aqui para falar com vocês do sítio. Não tem cabimento. Agora, vai ser difícil fazer isso? Tem jeito bem simples de fazer hoje. Hoje nós temos internet, vai ter reunião presencial, mas é muito fácil dizer para as pessoas o que a gente está fazendo. Se você não estiver fazendo absolutamente nada errado, não tem problema nenhum você conversar, esconder nada de ninguém. E essa é uma questão importante. Nós vamos fazer esse mandato muito participativo e muito coletivo. Agora, da parte dos aposentados, tem que ter a responsabilidade de participar das coisas. Vocês foram chamados aqui para falar do que está acontecendo com o passado de vocês. A gente chega à conclusão que nessa história nem o passado é seguro. Quem vocês imaginaram um dia que a gente ia aposentar e daqui a pouco vem os caras e falar, acho que eu vou tirar sua aposentadoria. Então nem o passado é seguro. Então nós temos que participar, gente. Os caras têm medo de gente junta, os caras têm medo, certo? Eles falam, vai juntar o pessoal. Todo mundo tem medo. O governo tem medo, a empresa tem medo. Então a gente tem que fazer isso daí. Nós temos que nos juntar, temos que fazer esse papel. Conselho Deliberativo é a instância mais importante da Fundação. Hoje, quem parece que é o dono da Fundação é a diretoria, esse Walter Mendes aí. Certo? E não é o Conselho Deliberativo. É lá que decide. O que a diretoria executiva faz? Executar.
o que decidiu o Conselho. Quando foi aprovado o termo de retirada da Eletropaulo, eu mandei uma carta para o presidente do Conselho e disse: eu quero a ata da reunião. Ele não me deu. Não, você tem que pedir para o Walter Mendes. Eu falei: meu amigo, você é o presidente do Conselho, eu não vou pedir nada para o Walter Mendes. Você que tem que me dar. Nunca deu. Certo? Então, essas coisas têm que mudar. Uma das propostas que a gente tem é que limitar em um mandato, em uma condução a mais, o mandato desse presidente do Conselho e da diretor-presidente da Vigésio. É 3 anos? Tudo bem, 3 anos, mais uma de 3 anos, depois, obrigado pelo trabalho, nós vamos substituir você. Tá certo? Não tem como ficar 20, 30 anos lá o cara seguido. Não é que fez 2 mandatos, parou, aí voltou, não, é seguido o presidente do Conselho Legislativo. Então isso é um absurdo acontecer e o trabalho nosso vai ser de democratizar esse tipo de coisa. Outra coisa, vou falar uma palavra, uma expressão super difícil, que não tem nada de difícil na prática. Na legislação da Previdência, diz que todo mundo que trabalha com plano de pensão tem um negócio chamado dever ou obrigação fiduciária. Aí você lê isso e fala: pô, que coisa é essa? É só o seguinte: você tem que cumprir a lei, você tem que zelar o que está escrito a lei. Isso é dever fiduciário, isso é dever de quem trabalha no sistema de previdência, seja um funcionário de uma fundação, seja conselheiro, diretor, presidente do Conselho Fiscal, é dever fiduciário. Nós, se nós formos eleitos, e nós percebemos que o dever fiduciário de qualquer um da fundação estiver não sendo observado, nós vamos no Congresso, nós vamos no Ministério Público, nós vamos fazer barulho. Nós não vamos deixar acontecer o que está acontecendo hoje na fundação, que estão querendo acabar com os planos de previdência que nós acumulamos durante tantos anos. Tá bom? Então, gente, conversem com os nossos colegas até segunda-feira. A eleição será terça e quarta. Então, até segunda, o pessoal precisa saber que tem eleição, precisa saber que vai votar na chapa 1 e 2, saber a diferença do Conselho Fiscal do Conselho Deliberativo e dizer que é muito importante. Não adianta deixar na mão de qualquer um o nosso futuro. Uma coisa que me impressiona muito é o seguinte: tem muita gente que não considera a aposentadoria seu patrimônio. Muita gente já me falou assim: não, Francisco, vai te tirar e tal. Gente, a nossa aposentadoria, eu vou dizer uma coisa para vocês, é tão valiosa quanto a nossa casa, é tão valiosa quanto o nosso carro. Tá? Pouquíssimos brasileiros têm plano de previdência complementar. Pouquíssimos. Eu faço uma pergunta: na família de cada um de vocês, quantos têm plano de previdência complementar com renda mensal vitalícia? Não vou falar VGBL, TGBL, essas coisas de banco, essas são coisas diferentes do nosso. Quantos têm? Vai ver, na minha família, tenho eu. E vai ter um irmão meu que trabalha num banco que também tem, aí ele não está aposentado ainda. Uma família que deve ter, no mínimo assim, por baixo, umas 200 pessoas. 2. Na família de vocês, quantos têm plano de previdência complementar, com renda mensal vitalícia? Isso é importantíssimo. Como é que nós vamos abrir mão disso? Então nós temos que dizer o seguinte: isso é um direito nosso. Toda vez que a patrocinadora deposita o dinheiro na fundação, o dinheiro é nosso, acabou, não é mais da fundação, não é mais do patrocinador. Depositou lá, é nosso, acabou. Ah, mas gere, tudo bem, ela está lá gerindo, por quê? Por que eles gerem? Vocês querem saber por que eles estão interessados? Porque eles pagam o déficit do BSPS e pagam proporcionalmente o déficit dos outros, senão não estão nem aí. Então eles querem se meter por isso, que eu não quero ter déficit. Querem ter o superávit
superávit como tiveram quase 28 anos ou mais de superávit. Aí quando deu 2 anos de déficit, aí, pô, não quero trocar o indexador. Agora hoje a gente fala, vamos trocar o IGP pelo IPCA? Não, agora o IPCA está. Entendeu? O jogo é esse. Então, a aposentadoria complementar é mais valioso do que o casa e o carro que a gente tem. Se alguém entrar na nossa casa, roubar o nosso carro, a gente fica pé da vida. Agora estamos fazendo, deixa pra lá, aí eu resolvo de outro jeito. Não resolve. Não resolve. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se sair a retirada de patrocínio da Enel, vai ter gente pegando 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Vai ter isso. Tá certo? Caras que foram diretores, presidente da empresa durante 30, 40 anos, vão receber 10 milhões. 95% dessas pessoas vão perder o dinheiro em 5 e 10 anos. Acabou. Vai acabar o dinheiro. Por quê? Porque você compra casa, aí aparece um negócio da China, aí você compra uma fazenda, aí daqui a pouco acabou. Agora, a renda mensal vitalícia não acaba, é até você morrer, tá bom? Pessoal, eu vou passar para o Valdivino, obrigado aí para vocês. E agradecer aqui os sítios, né, pelo espaço que está dando aqui para a gente, vim aqui debater para conversar com vocês sobre a eleição do Conselho Deliberativo dos Assistidos, e também das entidades do Pacto, né, que está aí na luta conosco, com todas as entidades, para proteger o nosso patrimônio previdenciário vitalício. Então, é uma luta que ela não começou hoje e também não termina aqui. Então, nós temos muito o que fazer daqui para frente. Então, para quem não me conhece, eu sou Valdivino dos Anjos, né? Como foi falado, eu sou o Chapa 1, eu e o Vicente Andreu, que é da CPFL, eu aposentado na CETEP, mas inicialmente eu comecei a trabalhar na Eletropaulo, lá na usina Piratinga, com o Xavier Toledo, né? E depois fui para a IPTE, e da IPTE fui incorporado pela CETEP, que era a parte de transmissora da SESC, né? Eu fui no Conselho Deliberativo eleito pelos ativos à época por 12 anos, também fui no Conselho Fiscal, eleito também na ativa por mais 6 anos, ajudei a construir o CRE lá atrás, o Denilson Moraes era o nosso presidente, eu conhecia muita gente aqui também foi do CRE, e passei também na construção da ANAPAR, lá em 2000, né, que é importante, a ANAPAR é uma entidade importante, porque até então você tinha uma entidade nacional das patrocinadoras, que é a ABRAC. Aí você não tinha uma entidade nacional que representava os participantes, né? E aí foi criada essa entidade, a gente fez parte dela também e passamos por outras. Também fui o vice-presidente do Sinergia Campinas também, por 2 mandatos. Então a gente tem uma longa vida na representação, tá? A gente não está aqui se apresentando agora e falar, olha, vamos fazer a luta, não. Nós estamos voltando para fazer a luta, porque a destruição está colocada, né? A Fundação SESP hoje está muito longe daquilo que era alguns anos atrás. É só olhar o plano de saúde, o próprio plano de previdência, todos destruídos, com migração, retirada de patrocínio, que é o que está acontecendo na CETEP, inclusive na própria Enel, né? E daí, eu e o meu companheiro, suplente do Comitê Gestor de Investimento e Previdência, nós nos colocamos o nosso nome também para ser eleito e disputando também com os outros sindicatos do Estado de São Paulo, o Comitê Gestor de Investimento e Previdência na CETEP. E graças a Deus que nós ganhamos a eleição, né? Porque a gente estava parado e falou assim, olha, se estão aqui mexendo na Enel para migração, logo logo vai chegar na CETEP. Então nós viemos, tá? E ganhamos a eleição, logo depois veio para a CETEP também a retirada de patrocínio direto, né? E a gente já no Comitê Gestor, com a experiência que nós ganhamos ao longo das décadas, né, nesses espaços, nós conseguimos fazer um trabalho diferenciado, muito diferenciado, que fizeram o Comitê Gestor da Enel, por exemplo, que entregou para a Fundação SESC, para o patrocinador, ir lá e fazer o que eles bem queriam, diferentemente disso, né? Lá nós travamos a votação, entendeu? E conseguimos não deixar
eles encaminharem a retirada de patrocínio da CETEP para a Previc, inclusive. Foi travado ainda na reunião do Conselho Deliberativo que nós tínhamos a liminar. E nessa reunião eles queriam descumprir a liminar. Ligamos para os nossos companheiros que estavam lá deslegando do Conselho, chama a polícia, porque eles não podem descumprir a liminar. Tá? E a polícia foi lá, foi feito um boletim de ocorrência. Mas mesmo assim, eles conseguiram o desembargador lá em Santo Amaro e autorizou fazer a reunião do Conselho Deliberativo. E no dia seguinte teria a reunião da Assembleia Geral, onde as patrocinadoras são as maiores, a maioria. Eles voltaram lá no desembargador e lá falou, não posso dar mais nada não, porque está na liminar, que ele pode dar sequência na retirada de patrocínio. E aí nós barramos. Né? Barramos por que barramos? Porque a ata do comitê gestor era exatamente a peça inicial do processo que a gente ia entrar. Né? Então nós construímos isso aí com quatro, construímos isso aí com a doutora Tilda, que é a nossa advogada. Tá? E a Fundação SESP levou lá, ia levar na reunião virtual o jurídico deles para tentar rebater o que a gente já está colocando na ata. Só que eles falaram, tem que apresentar alguma coisa aí para a reunião. E eu estava na coordenação do comitê gestor. Eu falei, olha, tá bom. Vocês não mandaram para nós aqui esse material, não sei o que vocês vão apresentar. E eu, como coordenador, não recebi, e vocês não vão poder apresentar nada aqui, inclusive não vão poder nem participar da reunião. E derrubamos da reunião. Ficou só o comitê gestor, nós, empresa. Tá? E o que aconteceu? Fizemos a nossa arte de 2 páginas, toda falando o seguinte, a CETEP, ela não pode fazer quebra de contrato. Por quê? As garantias da aposentadoria vitalícia está no edital de venda, assim como está na EI, do contrato de venda e também no estatuto da empresa. Então, esse é o ponto que não pode haver quebra de contrato. Se queremos de AZ, lá na ata, exatamente o que foi colocado e foi para a justiça. E a empresa falou, olha, a CETEP pode fazer a retirada de patrocínio que está no artigo 25 da lei 109. E colocaram isso, em 2 páginas. Quando chegou na justiça, com a nossa advogada, foi o advogado da CETEP, chegou lá e falou o seguinte, olha, a empresa tem o direito de fazer a retirada de patrocínio sim, que está na lei 109. Aí o juiz falou, mas poxa vida, vocês estão discutindo aqui, não tem nenhuma discussão da lei 109 aqui nessa ata. O que tem aqui é uma obrigação de fazer. Você tem aqui um edital de venda, você tem um contrato de venda, você tem um estatuto, onde fala que tem que dar as garantias de uma aposentadoria vitalícia, e vocês têm que cumprir. Tá? Então aqui não se discute a lei 109 nem artigo 25. Então essa é a diferença de você eleger pessoas que de fato têm compromisso e conhecem para fazer a luta. Então nós fizemos diferente. Já na ENO, infelizmente não deu, porque quem era o comitê gestor, né? Que está lá hoje, é o que é candidato da outra chapa, junto com o Andreoli. Né? E aí o que eles fizeram? Praticamente entregaram lá, não deliberaram, e depois teria que voltar para o comitê gestor. Eles falaram que não ia deliberar e foi exatamente para o Conselho Deliberativo, sem o voto contrário, porque pelo voto contrário teria que ter 2/3 para aprovar. Eles simplesmente nem isso fizeram, devolveram e lá foi uma maioria simples. Aprovaram sem nenhum tipo de questionamento. Aí você vê como que se dá esses representantes que vão lá exatamente para entregar a fatura. São eleitos por todos para fazer exigente dos interesses e vai lá e vota uma patrocinadora. Isso é um absurdo, né? Que representante é esse? E pior ainda, eles mesmos fazem prova contra eles, inclusive, fazem prova. No dia 13 de agosto ia ter a deliberação do plano da CPFL Paulista, que tinha sido reprovado no comitê gestor. E a regra no comitê gestor é o seguinte, lá na CPFL Paulista, e eu acho que na Piratininga também, né? Fala o seguinte, se tiver reprovação, não pode subir o Conselho Deliberativo. Tem que voltar para ter uma mediação e um desempate. O que eles fizeram? Chamaram os sindicatos do Estado de São Paulo, a Associação do Sindicato de São Paulo e mais alguns conselheiros, José Andreoli, o Jorival, o Adalto
e fizeram um acordo com a CPFL, que eles que votam. Uma matéria pode vir aqui, a gente dá as garantias da aprovação, está aqui escrito na carta, e assim eles aprovaram uma patrocinadora a migração da CPFL. O que significa migração? Migração exatamente é uma retirada de patrocínio antecipada, né? Que você está entregando os deveres da patrocinadora que foi assumido, inclusive no plano BSPS, que é 100% dela, os deve cobrir. A hora que você migra, você vai para o plano CD, passa para você, né? E a hora que o cara migra para um plano desse, ele tem que torcer para morrer logo, né? Porque o dinheiro não vai durar tanto tempo, né? Então é uma loucura o que fizeram. Você tira um plano vitalício e transforma num plano tempo determinado e às vezes muito rápido. Então, qual é o nosso papel? É exatamente esse, é fazer a defesa, e a gente está nos colocando aqui para todos vocês, né? E não é só nós, porque nós não podemos ser candidatos de nós mesmos. Nós somos candidatos vinculados ao pacto. São 14 entidades, inclusive com o Cíncio que está aqui. E nós, caso eleito, vamos trabalhar para que sejamos eleitos. A gente vai fazer um mandato combinado e vai ser discutido com as entidades, o que vai ser deliberado, né? Então tem que passar pelo crivo. Inclusive, depois disso, a gente vai ter que trabalhar para divulgar a ata, para falar como que cada um votou. Porque hoje, como é que acontece? Hoje é um extrato de ata. O extrato não diz nada, eles não sabiam que os conselheiros votaram. Está escondido, inclusive, né? Aí o que acontece? Aí de repente aparece uma carta pública falando: olha, os caras já venderam já a aprovação e vai votar com a patrocinadora. Então na ata já ia estar o nome de quem votou de forma. Então, lá no passado, quando a gente era conselheiro deliberativo, tinha extrato, nós acabamos com isso, né? E passou a ser feita a ata completa. Com a entidade que se preza, ela tem que divulgar a ata e colocar no portal dela, né? A gente sabe isso que deveria estar lá. Obviamente a gente sabe que tem algumas matérias que não pode ser colocada a público, mas aí é muito poucas. O que tem acontecido na Fundação SESC é uma maluquice. É alteração de regulamento, é tentativa de alteração de estatuto, é colocar mordaça em alguns conselheiros falando que eles não podem fazer divulgação, nem podem apresentar inclusive aquilo que vai ser deliberado. Que mundo é esse? Que democracia é essa? Sabe, então a gente vai ter que quebrar tudo isso e com certeza nós vamos ser eleitos junto com as entidades do pacto, com os conselheiros da ativa, que está em um processo eleitoral, como foi falado aqui, que são 7 companheiros, mas nós, que somos 2 conselheiros, somos 2 que estão a disputa de 2 vagas, e aí vai dar os 9. Então, já foi falado, vocês, todos aposentados, pensionistas, vão votar 2 vezes, tá? Então, não vai votar, chapa 1, chapa 2. E depois vota no Conselho Fiscal. Embora é chapa única, mas precisa de um número muito grande de votos para poder estar respaldado na hora das suas deliberações. Então é importante que a gente faça isso e que todos nós vamos buscar com outros companheiros, né, que participem do processo eleitoral no dia 4 de 5, né, que vai ser muito difícil, é um processo difícil. A gente não pode falar: olha, nós já ganhamos, não ganhamos nada, até pela aconteceu a eleição, mas eu tenho bastante convicção que vai dar certo, levando em consideração quem está conosco. E nós estamos no caminho certo, estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Então a gente tem condições de capacidade de ganhar e mudar lá na Fundação SESC o rumo da Fundação, colocar nos trilhos da Fundação que está completamente destruída. Como foi falado aqui pelo Fernando, é um absurdo. Quem fala hoje pela Fundação SESC é o presidente da Fundação. O presidente da Fundação, ele tem que falar aquilo que é autorizado pelo Conselho Deliberativo, que é o órgão maior da entidade. Então ele sai falando, fazendo live por aí afora, vendendo os produtos deles, inclusive em detrimento a todos nós, que é o Família Invest, que é um plano que foi feito para colocar os nossos filhos, até a 4ª geração. Eles estão fazendo o universo, criar o plano para
fazer retirada de patrocínio para depois oferecer esse plano para que nós colocássemos nosso dinheiro lá. Ou seja, é uma carteira de mais de 40 bilhões, é uma carteira muito cara, que eles vão pegar de graça, que foi construído ao longo de décadas e décadas por todos nós. Deixamos de fazer algumas coisas para colocar dinheiro para construir uma aposentadoria vitalícia. Eles querem transformar financeira, que é banco, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, sabe? Então a gente tem que fazer essa luta, e essa luta se dá no Conselho Deliberativo, nos comitês gestores de investimento de previdência, e nós estamos juntos nisso. O Fernando falou que a gente tem algumas propostas para a prova de português. As propostas, são 13 propostas que estão no jornal, mas eu vou falar a principal. A principal é a defesa intransigente dos nossos direitos que estão lá na Fundação CESP junto com as entidades. Esse é o ponto. As demais é compromisso nós vamos batalhar para estar desenvolvendo. Entre elas, que também é a principal, é a divulgação dos atos do Conselho. O que está fazendo o Conselho? Entendeu? Eu acho que são as propostas principais. As demais são complementares. Que a luta de ter um diretor representante, isso já está no ata, lá de 1999, tá? E havia um compromisso naquele acordo que foi feito, na cisão dos trabalhadores ativos e assistentes, ter uma vaga no Conselho Deliberativo, que até hoje não aconteceu, Até naquele momento não chamava Conselho Deliberativo, chamava Conselho Curador, o qual eu fiz parte, o professor companheiro Gentil também fez parte do Conselho Deliberativo por 10 anos, e é um time que tem experiência, é um time que está aí pronto para fazer a batalha. O meu suplente de Santo André, ele não está aqui porque ele está em Campinas também fazendo outras atividades, e também foi dirigente do Sinergia, ICIEC, do Sinergia Campinas, foi presidente da Sanasa, foi presidente da ANA e é um militante nosso. E veio aqui e falou assim: agora é a hora da gente nos unirmos para a gente trabalhar de forma com as entidades e com conhecimento, Então, é isso que a gente está fazendo, tá? E, infelizmente, a gente tem que voltar para fazer isso, porque a gente, quando aposenta, achava que ia estar de boa, pegar o benefício da gente, a aposentadoria e pagar nossas contas, A gente está voltando, assim como o Erasmo fez isso, voltou para o nosso comitê gestor de investimento de previdência da EMAI, conta exatamente disso, porque quem estava lá estava entregando todos os seus direitos, os planos da EMAI para a patrocinadora. Eu voltei para a CETEP da mesma forma. Agora a gente está nos unindo nessa luta exatamente para fortalecer o nosso trabalho internamente da Fundação e a manutenção da própria Fundação e do nosso patrimônio que lá é gerido. Então esse é o trabalho que a gente está fazendo junto com o PAC, com as entidades, e vocês receberam aí, eu já vi no site, uma carta, aquela que eu ia falar no dia 13 de agosto, e foi assinado pela direção da CPFL em comum acordo com os sindicatos eletricitários de São Paulo e também com a associação lá do Sindicato de São Paulo, para que aqueles conselheiros ligados a essas entidades votassem com a CPFL, em detrimento dos aposentados, que seria exatamente a migração do plano deles para o plano CT. Graças a Deus, com a luta que nós fizemos, mais as entidades do PAC, nós migrou 8%, é isso mesmo. Mais ou menos 8%, então nós conseguimos barrar. Agora, nós também temos que defender esses companheiros que migraram. O plano deles está lá na Fundação, nós vamos ter que apresentar, fazer proposta, falar: olha, esse plano tem que durar, porque muita gente que migrou também não migrou porque queria migrar, porque não sabia o que estava fazendo. Foi errado, muita gente foi levado à migração. Até por conta, se vai lá o presidente de uma entidade e fala: migra que é bom, o cara fala: pô, é minha entidade que me representa, então eu vou junto. Então acaba as pessoas caindo no ponto do vigário, foi o que aconteceu, e na época não conseguiram migrar todo mundo, acho que foi 21%, não foi o imigrado na época, então sim, 21% do patrimônio. Até porque os ativos foram obrigados a migrar, todos. Então isso já é a maior parcela, e o assistido era opcional.
Então, cada um que migra, você destrói o patrimônio. Então, a gente fala, o patrimônio ele é vitalício. Se ele é vitalício, precisa do bolo total de dinheiro para no final de cada mês poder prover o pagamento dos juros. Então, a tendência, quando as pessoas migram, é faltar dinheiro. E o que vai acontecer? Vai ter que fazer contribuições extraordinárias. No caso do BSPS, que é o que eles mais batalham, as empresas, é 100% deles. A hora que migra a parte do BSPS, a família livre de uma responsabilidade. Como uma entidade vai junto com o patrocinador e fala, olha, eu vou passar por as responsabilidades dos aposentados e dos participantes. Gente, isso aí tem nome, eu não vou falar aqui. Aí cada um pensa qual nome que dá para isso. Quando alguém que representa vai lá e faz uma atitude dessa, né? E é isso. A gente está aqui pedindo voto para vocês, chapa 1, chapa 2, o Conselho Deliberativo votem 2 vezes, pelo site da Fundação do Falar, e também no Conselho Fiscal, que é a chapa 1, é chapa única, a gente tem que ter muito voto. Tá? Eu vou parar por aqui, vou aguardar que vocês façam perguntas, não tenho mais coisa para falar, mas eu pretendo estar respondendo. Aí eu passo o companheiro aqui, retomar e tocar a reunião. Agradeço a todos vocês e uma boa tarde. Peleguinho, Antes de passar a plateia aí, suas opiniões, gostaria de ouvir a palavra do presidente aí. Eu pedir a palavra eu tenho um compromisso, é bom, eu vou estudar o seminário. E dizer aos senhores que a diretoria do sindicato colocou à disposição na pessoa do Zé Carlos, que é o nosso secretário, toda a estrutura, a questão organizacional, a nossa imprensa, que é muito a nossa Secretaria de Comunicação, à disposição dos senhores. Usem e abusem que a casa é nossa. Né? Parabéns pelas explicações, a gente foi muito bem esclarecido todos os pontos que envolvem um assunto tão polêmico como é a vivência. Isso para mim, que o senhor está me explicando, é um aprendizado, é o começo do aprendizado, porque creio os senhores, ano que vem, a bola da vez vai ser essa mesma. A metodologia está sendo em todo o Brasil. Então, ano que vem, o alvo do governo vai ser a Divest dessa mesma. Parabéns aí, boa sorte. E tenho convicção, tenho certeza que chegaremos à vitória. Obrigado. Dando continuidade, eu vou dar uma explicação agora que muita gente deve ter achado meio estranho falar o titular da chapa 1 e não da chapa 2 e não da chapa 1. Por quê? Eu tenho um aposentado da Enel que ele tem uma consulta médica agendada agora às 16 horas. É um cidadão que veio correndo, ele está com um problema meio grave de saúde. Então, por isso eu antecipei a palavra do Fernando, ele entender o significado da coisa, que ele se prontificou a vir aqui e deixei o Valdivino em segundo lugar, sendo titular da chapa 1. Tá bem? Eu vou abrir agora aos meus amigos aí aposentados e pensionistas a palavra aí, quem quiser tirar alguma dúvida aí com o Fernando e com o Valdivino. Sabe que não é dúvida, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Assim, durante 5 anos, gente, eu fui do Conselho Deliberativo da Fundação Sete, com o Valdivino e com o Nica. Eu era suplente do Ernesto, do Sindicato de São Paulo. O Ernesto foi financeiro da Eletropaulo e depois foi tesoureiro do sindicato. Infelizmente o Ernesto faleceu, eu assumi a posição dele. Né? Durante 5 anos, o Sindicato de São Paulo me mandava recado para votar de acordo com o que eles queriam. E que normalmente não era a favor dos trabalhadores, mas quem me conhece sabe que eu nunca ia fazer isso. E esse cidadão, o presidente do Conselho Deliberativo, é um dos maiores picaretas que eu conheci na minha vida. Né? O que as empresas querem hoje? Querem reduzir despesas. Né? Então, as patrocinadoras iam em bloco, né, com as suas pautas para
precarizaram o plano de saúde para reduzir benefícios e votavam a favor. A gente brigava lá entre nós para pelo menos os 9 votarem contra o que a empresa queria e conseguíamos. Aí o presidente e tinha o voto de Minerva. Então a paridade é só para dizer que a paridade ele sempre votava com a patrocinadora. Lógico. Se fosse no sindicato, a gente ia para uma reunião, tomava um pau, voltava e falava para a categoria, ó, os caras negaram, né? No conselho não dava, não conseguia fazer isso. Então, na verdade, eu não quis mais continuar no conselho, não me candidatei, cansei dos recados de ficar de São Paulo, mas o tempo que eu estive lá, os companheiros aqui, estão aqui o Nica, o Rodriguino e todos os companheiros de Sinergia sempre votaram a favor dos trabalhadores, sempre. E por que o presidente do Conselho Brasil continua lá? Porque o Estatuto prevê que a eleição desse cidadão vou chutar, são 3 votos da patrocinadora e acho que 2 votos, 4 patrocinadores e 2 dos empregados. Ele sempre vai continuar lá. E no último ano que eu estive lá, teve eleição e caiu para o aposentado votar, né? Acho que foi o único voto que teve na vida toda que foi contra a reeleição desse sujeito. Eu votei contra e fiz um razoado por quê? Então, nessa eleição, não foi 6, foi 5-1. Então, acho que o que resta para a gente aqui, reafirmo que confio nos companheiros, que nós precisamos é o quê? Sair daqui e a gente falar com os nossos amigos velhinhos, nossos amigos companheiros de longos anos e colocarmos o nosso voto nesse pessoal que está aqui. Inclusive, eles estão junto com a gente nas ações contra a Fundação CESP, da retirada do patrocínio. Então, já temos um pacto lá da questão das ações para retirar contra o patrocínio, vamos ter outro pacto aqui para a gente eleger esses companheiros aqui, o Fernando e o Valdemir. Então, eu não tenho dúvidas, eu só queria reafirmar minha confiança e meu voto em vocês. Obrigado. Quem é o próximo? O Zé Carlos, que eu acho que eu vou ficar vendo lá. O anfitrião. O MC vai tomar café. Diretor também tem direito. É o carro. Cacheiro, olha. O Zé tá com fome. Café com ele. Boa tarde a todos. Ele conhece o Forte Café, na live, no Paulo, hoje eu sou suplente liberado na representação do Comitê Gestor do Investimento da EMAI. O que o Fernando Valdemir falou é muito importante. O Fernando falou uma coisa que eu discordo dele. Ele falou que não, que a eleição é importante igual a do presidente, eu discordo. A eleição é mais importante para nós, que são para presidente, para prefeito, para governador. Porque ela é o nosso futuro. Porque os colegas que estão lá hoje, nos representando no Conselho, como aposentados, estão votando contra eles. Qual o motivo? Não sei. Não tem como provar. Se eles estão tendo um benefício das empresas, não tem como provar. Mas é difícil entender porque eu vou votar contra o meu plano se eu sou um aposentado. É complicado. Essa eleição é mais. Eu participo de vários grupos de colegas aposentados. Eu trabalhei no Patão, em São Paulo, e pessoas de ideologias totalmente opostas. E eu vejo nesses colegas a preocupação com o nosso futuro. Porque essa eleição não tem caráter ideológico, tem caráter seguinte, do que vai ser o nosso futuro, como vai estar o nosso patrimônio, como foi falado aqui, na fundação. Eu lembro quando eu estava no comitê gestor, que eu fui comitê gestor da ativa também, as pessoas falavam, ô Café, como é que está a nossa fundação? Está boa, né? Todo mundo falava, a empresa vai ser privatizada, mas a nossa fundação é o nosso porto seguro. E nós estamos vendo hoje esse porto seguro sendo dilapidado, porque foram eleitos por nós, por outros colegas, pessoas que estamos representando lá e votando contra nós. Na EMAI, como está o Jorival lá, que vota contra nós. Falaram que tem um parente dele que já foi na fundação, não tem prova disso, mas é complicado. A gente elege uma pessoa para defender o nosso direito, e a pessoa vai lá e se vende. Então é complicado isso. Então a gente vê hoje a outra associação aí defendendo os candidatos. Eu até, uma coisa que eu perguntava para vocês, eu vi hoje não sei se é uma
divulgação oficial que o pessoal 4819 poderia votar nessa eleição. Foi uma divulgação da associação. Eu não tenho nada, o 4819 é trabalhador, essa eleição de trabalhador que tem que ter trabalhador. Só que o 4819 não tem planos na Fundação CESP, essa é a minha visão, pessoal. Eles recebem o salário alguns pela fundação, ela vai dar folha de pagamento, o salário dele não é secretário está fazendo. Então eu não sei o que a associação quis fazer, e depois mas é uma pergunta que eu estou fazendo. Primeiro eu fiz uma razoável jornal, que eu acho que essa eleição é muito importante, a gente tem que conversar com colegas nossos que não estão aqui mencionados, de grupo que explicar a importância disso, independente da sua ideologia, se A, B ou C. Essa eleição é para nós, suplementados, que dependemos a nossa padrão de vida do nosso benefício que construímos enquanto trabalhamos, e que está sendo agora destruído por colegas que foram eleitos, que foram lá se candidataram dizendo que independente do nosso direito, dizendo que um dos conselheiros que ficava mandando, vai sair da sessão da fundação, olha, vai mandar nos grupos. Isso não é papel de conselheiro, isso é papel de divulgação. As pessoas viu, o Adalto falou que vai sair da sessão de Natal, depois do papel de conselheiro, você tem que ir lá e decidir as deliberações a favor de quem está representando, não contra. Se a gente pegar as atas, eu, por exemplo, eu sou do Comitê Gestor da FDPAI, eu tenho acesso às atas, não sei. Na parte privada de acesso. A gente vê 90% da votação desses conselheiros que estamos representando hoje foi a favor das empresas. Como é que nós garantimos nosso futuro, nosso patrimônio? Se as pessoas que deveriam estar defendendo o nosso direito estão lá votando, 90% do tem acesso às atas. Não vota a nosso favor, vota a favor das empresas. Qual o objetivo deles, eu não sei. Mas acho que nós temos que estar direto dessas pessoas, e temos que tentar divulgar isso para os nossos colegas que estão aqui, que nós vamos estar votando em pessoas que vão estar ajudando a privatizar o nosso patrimônio. Eu posso ter um amigo que gosta de arte, essa eleição é que está aqui nas costas, a eleição que define o nosso futuro. Tá bom? Então, eu quero saber dessa questão do 4819 e que vocês possam estar fazendo trabalhos aí. Bom, pessoal, obrigado aí pela atenção. Acho que a gente tem que estar apropriando isso daqui, além dessa sala, que todos nós aqui temos amigos aí mais próximos, que têm contato em redes sociais, mesmo assim, às vezes de futebol, no bate-papo, a gente está ampliando isso aí, tá bom? Obrigado. Eu só queria colocar uma informação, também fiz parte do Conselho Deliberativo. Nós vimos acontecer algumas coisas dentro daquele conselho, o Valdir também participou antes de mim, que é bom cuidar de tudo. Né? E eu acho, minha opinião, que deveria ser interessante, se não existe isso em regulamento, tentar de alguma forma fiscalizar a eleição, porque esse nas últimas gestões que houveram, em todas elas a empresa conseguiu colocar, ou as empresas, ou não sei como, ficaram 3 grupos representados em São Paulo. Se vocês analisarem, pelo menos aí acredito que as 5, 6 últimas gestões, pelo menos, né, 3 grupos eram representados pelo Sindicato de São Paulo. Como isso aconteceu, não sei. Inclusive, na que eu participei, eu tive uma minoria de votos em relação à autoridade, ele disputou comigo, né? E a conferência foi feita meio ali em cima, né? Não teve assim uma... Não, calma aí, vamos abrir todos aqui, olhar. Não, foi, não, vamos olhar aqui. E a pessoa que conferiu, só ele via, mais ninguém. A Trindade estava presente no momento, né? Eu fui o vencedor, mas só estou comentando como aconteceu. E decretou-se, né, por uma quantidade mínima de votos que eu seria. Não estou querendo dizer que eu não ganhei, não é isso. Estou comentando que a maneira como foi conferido, na minha opinião, e depois eu comentei isso com ele, não achei correto.
Eu acho que as pessoas envolvidas deveriam estar presentes ali, vendo voto a voto para discutir alguma fiscalização, fazendo isso. Eu acho que nessa eleição digital, de suma importância, que a gente vai votar, que a gente vai apoiar vocês, isso pode ter certeza. Que a gente vai envolver aqui na Baixada para que votem em vocês e até ajudar, no que for possível, até mesmo indo na casa lá, para tentar fazer o voto, coisa assim, nós vamos tentar fazer, vamos fazer. Mas é muito importante que exista uma fiscalização para essa eleição, porque isso que você falou de ser uma representação federal, que pode se tornar um prêmio federal, eu acho que isso aí para eles é o mínimo, não estou nem aí. Essa é a minha opinião. Eu acho que deve ser, sim, se houver tempo ainda de criar um fiscalizador ou alguma maneira de fiscalizar isso, que seja feito, porque nós vamos fazer nossa parte com certeza. Agora, existem coisas ali que eu presenciei, ninguém me falou, que é brincadeira, tá bom? Obrigado. Boa tarde, companheiros. Boa tarde. Uma coisa que eu queria enaltecer aqui é a importância da capacitação de cada companheiro que está sendo candidato. O Bira já foi do conselho e tal, e a gente sabe como que é um cara ir lá para votar e como o cara pode ser enrolado. Entendeu? Então, assim, a capacidade desses companheiros pode vir da ANAPAR, da Associação Nacional de Manutenção, o próprio Vicente Andreu, que já foi presidente da ANA, da Agência Nacional de Águas. Então, não são pessoas que são bobas, não são um Hamilton, Catarina, que vai lá e pode ser enrolado. Então, eu acho que quando a gente vota nesses companheiros, a gente está votando numa capacitação para cuidar do nosso dinheiro. Porque, como o companheiro colocou, o meu dinheiro do INSS é um dinheiro que eu tenho sempre, permanente, tenho. O da Fundação também. Só que o da Fundação, se eu não tiver gente capacitada para estar lá cuidando desse bolso meu, eu posso dançar. Então, quando eu vou votar, dia 3, dia 4, eu estou votando no meu bolso. Tá? A gente está votando no que a gente recebe e o que a gente vai continuar recebendo o resto da nossa vida, ou não. Então, tem muito candidato, não vou citar os outros da outra chave, mas tem muito cara que é muito piranha, que entra lá, a empresa traz ele aqui debaixo do copo e o voto contra nós. Vai ser um voto contra o meu bolso, contra o meu dinheiro. Então é isso que a gente tem que pensar no dia da eleição. É votar em nós mesmos. E votar em nós é votar em gente confiável nossa e gente capacitada. Que nem nós estamos aqui nessa mesa, tem um que não é o candidato, mas é um cara capacitado, é um cara que sempre esteve com a gente, que é o Bira, o Zé que está aí na luta, o nosso aniversariante, que sempre lutaram pela gente, o Marquinho, que estava aqui ainda há pouco, o próprio Posse Café lá da EMAI. E eu acho que nós temos que ter esse pessoal. Essa é a confiança nossa de ter gente que vai trabalhar e vai pensar por nós. Ok? Gostaria de ouvir a palavra Sérgio Ribeiro, administrador do grupo Migração Piratininga. Aí é Sérgio, hein? Presidente. Vou dar uma aqui. Eu digo aqui, ó. Isso! Admito que eu criei a bomba do grupo. Boa tarde, pessoal. Aqui não tem administrador, aqui não tem gerente, não tem nada. Aqui tem um mero aposentado como todos vocês aqui. Tá? E a pedido do Zé, eu quero agradecer a presença do Fernando, do Valdivino, porque não é qualquer um que se dispõe a sair da sua casa, do seu sofazinho, como muitos de nós aqui ainda estamos, né? É uma pena que só tenhamos aqui umas 40 pessoas, que deveríamos ter esse auditório cheio. Peço desculpa por isso, porque deveríamos ter todos aqui, porque é a vida de cada um. As pessoas precisam entender que é o futuro e a vida de cada um, não só dele, da sua família como um todo. Então quero agradecer a tua disposição, a do Valdivino, porque não é fácil nessa fase de idade querer, sair de casa e vir correr atrás
Você está me falando, vai para Sorocaba, vem para cá, não é fácil, a gente quer agradecer. E o que eu queria deixar de mensagem, já tentei colocar isso no nosso grupo lá de WhatsApp, é o seguinte, cara, ainda tem gente dentro daquele próprio grupo que não entendeu que se nós fazemos parte do pacto, nós temos que votar em conjunto com o pacto, porque esses candidatos estão sendo apresentados para a gente, né? A chapa 1, chapa 2 e a chapa 1 do conselho, o fiscal, tá? E nós temos que pegar, cada um tem com certeza aquele grupinho de operador, grupinho de despachante, grupinho de administrativo, grupinho de operacional, grupinho de um monte de grupinho, e tem que encher o saco desses caras, tá? Tem que botar lá 10 vezes por dia, porque tem gente fazendo isso do outro lado. Tem que botar isso aí 10 vezes por dia e falar pro cara, meu irmão, tu não sabe, eu vou na tua casa, eu pego o teu dedinho, eu te ensino, tá? Porque talvez a última chance que nós tenhamos de reverter ou segurar, ou no mínimo segurar esse quadro. Porque se passar agora, tchau e benção, começa a fazer o seu plano para ceder no futuro, porque vai ser difícil nós barrarmos qualquer tipo de coisa. Então assim, a palavra é essa, enche o saco daqueles porra que não vieram aqui, tá? Que fica em casa porque tem médico, porque tem a sogra, porque tem um cachorro, porque não sei o quê, enche o saco desses caras. E eles aqui, nós 50, nós não temos dúvida no que nós vamos votar. A dúvida é esses outros 100 que estão lá fora, que ficam escutando que é amiguinho um, que é amiguinho do outro, te perguntam em quem que eu voto, eu não sei, sabe? Então eu acho que a nossa função desses 50 aqui, é pegar os caras pelo colarinho e fazer esses caras votarem, porque eles não estão se prejudicando, eles estão prejudicando a gente também. Então, pessoal, vamos lá, vamos à luta, vamos atrás desses caras na porrada, na marra, por favor. Obrigado. Gostaria de ouvir a palavra agora de um dos nossos grandes representantes dos aposentados, da liderança nossa, Davi Sérgio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Você colocou lá que o Sérgio falou, já fala, né? E eu quero um pouquinho mais de terror nisso, né? Porque é a derradeira, é a nossa vez de mudar ou mudar, né? Para ter uma chance de a gente ter alcançar alguma melhora na Vivesp, mudando os conselheiros. Porque se deixar do jeito que está lá, com certeza o caminho do buraco vai ser mais acentuado. Então, reforçar o que o Sérgio disse, cada um ligar para aquela pessoa que faz tempo que não conversa, acionar ele sobre a eleição, sobre a importância dessa eleição. Isso é um futuro dele que está em jogo, a aposentadoria, da Carlos, eu, o Márcio, mas o pessoal que vira, está envolvido nesse projeto desde que nós criamos o pacto lá e juntamos esse pool de entidades para defender os trabalhadores. Nós montamos uma estrutura no SAAP, né, que para quem tiver dificuldades na criação de senha, se é que ainda não tem senha, na via de votação, para que venham aqui no SAAP, vamos ter diretores de plantão aqui a partir de amanhã, sexta, por a questão da senha, para quem não tem senha, segunda, para criar senha, para todo esse plano ser adiantado, e terça e quarta, que é 4 e 5, estaremos de plantão para ajudar na votação. O dia inteiro teremos gente de plantão. Então, quem falar, quem ligar, eu não sei como é que vota, não sei como é que vai ao sindicato. Vai ao sindicato. A partir das 8h30 da manhã, dia 4, dia 5, nós temos gente aqui esperando para ajudar na votação. Não podemos perder essa oportunidade de mudar o conselho da votação, porque senão as coisas vão ficar mais difíceis. Mudar o conselho hoje é uma linha de correção, que a gente vai tentar fazer aí. As coisas vão ficar muito alinhadas com o tempo. Então, essa linha de correção nós temos que ter agora. Essa é a hora, né?
Porque se a gente não fizer o trabalho que tem que ser feito agora, comprometer-se a trazer as pessoas voltarem para os dados, dificilmente nós vamos ter um plano vitalício aí com o tempo. Tá bom? Então o recado é esse. Vamos trabalhar, vamos multiplicar, vamos aquela pessoa que não fala faz tempo, olha, liga para ela, um grupinho do WhatsApp, do sensorizado, exercício de operação, despacho. Vamos pulverizar isso, vamos pedir voto, pedir para as pessoas se interagir e buscar o direito de votar. Tá? E para isso é bom se antecipar. Sexta, sábado, domingo, segunda, criar as senhas, para quem não tem senha. Tá? Terça e quarta-feira estaremos no plantão para ajudar quem não tiver condição de votar, não souber votar. E é isso, é o recado que a gente tem que tratar aqui, tá bom, pessoal? Vamos vir nessa luta. Gostaria de ouvir agora a palavra do nosso secretário-geral, Irajuí. Boa. Pessoal, boa tarde. Boa. Estou ouvindo bem aí? Eu vou ser breve, não vou ficar aqui sendo repetitivo, porque acho que tinha que ser falado aqui, já falou, o recado já foi dado, tá? Mas o Fernando, o Rodrigo, leva o nosso abraço lá pro time, tá bom? O Gentil, o Vicente lá, tá bom? O time inteiro aí, diz pra eles que a galera aqui está de braços abertos aqui, nós vamos fazer o possível para que a gente consiga ter um sucesso lá, tá? Essa eleição é uma eleição diferente, como já foi falado aqui, e vocês como candidatos, vocês têm que ser muito incisivos, vocês têm que dar nome aos bois mesmo, não adianta. Agora é porrada, ou então nós vamos pro buraco, né? Então é assim que nós temos que fazer. Nós temos, da mesma forma que nós temos que angariar os votos aqui, ser turno nos grupos, mandar mensagem, tem que mandar. Quando vê qualquer um dos nossos grupos aqui postar qualquer coisa contrária a esse time aqui, nós temos que colocar a voz naquele grupo lá. Tem que colocar a voz, tem que dizer, saia do grupo que aqui não é teu lugar. Tá? O lugar aqui é para votar nesse time que está lá nos defendendo. E é isso que nós vamos fazer. Se nós vamos levar a eleição ou não, nós vamos ver. Espero que a gente consiga fazer os números lá no conselho. Porque ser conselheiro não é brincadeira, é muita responsabilidade. E vocês aí, com a disposição que vocês têm, nessa altura do campeonato, vocês saírem do conforto de vocês para vir fazer a defesa. Só por isso aí já merece o nosso respeito e nossa consideração. Tá? O nosso abraço aqui e a casa aqui tem que estar à disposição. Eu tenho certeza que esses 50 que estão aqui, esses votos vão ser multiplicados. Se a gente conseguir fazer um trabalho correto, como o Davi acabou de colocar, nós vamos conseguir chegar. Né? O não nós já temos, fazer assim. E a gente tem que mostrar para ele a nossa disposição de luta, a nossa força. Porque quando as patrocinadoras acima dos nossos planos e nós fomos para cima deles, o que aconteceu? Nós barramos muita coisa. Então acho que é isso aí, uma eleição realmente diferenciada. Tem que arregaçar a manga, nós temos que brigar, tá bom? Então, eu quero encerrar aqui, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, dizer que o síndico tem que estar com quem tem responsabilidade do trabalhador, os aposentados, o pessoal ativo e os aposentados, vocês que estão com a gente, porque vocês estão nessa tocada aí, e eu tenho certeza, se Deus quiser, nós vamos ter sucesso aí. Obrigado, gente. Olá. Antes do encerramento final, gostaria de agradecer a presença dos meus amigos aposentados, das minhas amigas pensionistas. Obrigado pela presença e deixar a minha menção honrosa ao trabalho de um cidadão que foi convidado por nós aqui do síndico, a estar aqui presente hoje, Hugo Rangel, o responsável pela região oeste local de Jundiaí. Ele está junto com o Pacto das Entidades, está trabalhando lá com os aposentados e pensionistas. Infelizmente não pôde comparecer, porque a irmã dele sofreu um acidente, ela é solteira, então ele e a esposa estão tomando conta dela. Ficaria muito ruim para eles se deslocar de manhã e chegar à tarde. Em Sorocaba ele estava presente, que é ao lado da casa dele. Então, em nome do síndico, eu deixo aqui a minha menção honrosa pelo grande trabalho que ele está executando na região oeste, sendo um aposentado não dirigente de sindicato, um aposentado ligado ao Sinergia, que está fazendo um trabalho imerso. Aqui deixar a minha saudação aos 4 outros candidatos que puderam comparecer, e foi dividida a chapa, que eles estão na região de Bauru hoje, o Gentil, e Fernando leve meu abraço a ele, e
que é o grande mentor dessa turma. O meu agradecimento especial ao Fernando, meu agradecimento especial ao Valdivino pela participação. Conte com a estrutura do síndio, conte com nossos aposentados que estão aqui. Tem alguns que eu vou puxar a orelha e ligar o telefone para saber o que está acontecendo, que a Enel esse ano não vai ter aumento, é fácil. Vim aqui para questionar alguma coisa, é difícil. Eu pedi que eles comparecessem aqui hoje, eles entenderem o significado da deflação do plano de previdência dele. Estão me devendo, esse é um compromisso meu. Eu vou puxar a orelha, do mesmo modo que eles me puxam a orelha quando eu dou alguma mancada com eles me dão o direito de puxar a orelha deles hoje. E vou puxar. E se mexer na aposentadoria dele, mexe na minha. Se eu estou defendendo a minha, eu estou defendendo a dele. Antes de eu ser diretor do SAP, eu sou um aposentado da Fundação Sérgio. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês todos que se prontificaram a vir até aqui. Meu agradecimento. 4 e 5. Falo mais uma vez, vamos votar com a razão, esquecendo o coração. Eu tenho amigos do outro lado. Meu amigo, são eles aqui, vou votar com a razão é nossa aqui, ó. Porque além de eu votar em quem vai me defender, eu tenho que pensar quem está na minha retaguarda, que é a minha família. E todos nós aqui, antes da gente pensar em nós, no nosso umbigo, vamos pensar ali, ó. Por quem nós trabalhamos, quem nos está esperando em casa no final do dia. Então, nesse povo que está em casa nos esperando, é que nós temos que esperar neles. Voto neles. 4 e 5. A estrutura do SAAP, a estrutura da assistente social está disponibilizada para aposentado e pensionista que não tenha nenhum terminal em casa, isso, aquilo, que tenha dificuldade em criar a senha da fundação. Eles sabem qual é, muita gente já está ciente da coisa, porque eles vêm aqui, eles ligam para saber como é que é feito, porque pelo SAAP, pela assistente social, eles são incluídos no plano de saúde da Previdência, nossa, lá na Viveste, então eles sabem que eles têm que ter uma senhazinha. Quando tem bloqueio da senha dele lá que eles esquecem, eles vêm aqui. Dá o celular do SAAP, que é o celular corporativo, 997416206, está 24 horas em atividade, pode ligar quem tiver dúvida, isso, aquilo, e nós estamos aqui para ajudarmos esse pessoal. Vamos ter que sair vencedor no dia 5 de julho de 2023. Ou então, vamos amargurar o resto da nossa vida. Talvez muitos de nós, daqui a 3 anos, não esteja aqui reunido no dia de hoje, que já partiu, mas deixou um desfalque em casa, que é a falta da nossa previdência complementar. A todos, meu muito obrigado, tenham uma boa tarde.